Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Excel no nosso canal Planilhas de Sucesso. E a aula de hoje vai mostrar algo básico, mas como a gente diz, o básico é a base. Então nós temos que saber. Vamos conhecer hoje sobre referências, tá? Então no Excel nós trabalhamos com referências. O que são referências? Então, existem, aqui eu vou colocar aqui nesse lado que nós não vamos ocupar tanto, eu vou escrever aqui para vocês acompanharem. Eu vou escrever, ó, referências relativas, referências absolutas e referências semi-relativas. Pela nova regra do português, é assim mesmo que escreve. Tá bom, pessoal? Então, referências relativas, referências absolutas e referências semi-relativas. É o que nós vamos tratar, então, nessa aula de hoje. Então, prestem bastante atenção, acompanhem comigo, né? E se quiserem, já vão deixando o seu like, já se inscrevam no nosso canal, confiram ali se já é inscrito. Muito obrigado por já ter se inscrito. Se já é inscrito, vocês podem clicar no sininho e ativar as notificações. Então, clica no sininho e nas notificações coloca todas. Que quando eu abrir uma live ao vivo ou quando eu colocar um novo vídeo no canal, vocês serão os primeiros a receber, né, a serem notificados. Então, referências relativas, absolutas e semi-relativas. Vamos ver como é que funciona, o que são essas referências, tá? Então, em primeiro lugar, notem aqui, ó, quando eu eu vou colocar alguns números aqui, vou colocar 10 e 20, né? Eu já ensinei isso em outra aula. Se eu colocar dois números numa sequência e puxar na alça de preenchimento, ele repete, segue, né? Ele faz uma sequência daqueles números. Então, vou colocar aqui 50 e 100, muito bem, e vou clicar duas vezes para ele puxar até a mesma linha da anterior. Vou colocar aqui 20 e 40, vou selecionar os dois, também vou clicar duas vezes aqui. E vou colocar aqui 100 e 200 e vou fazer a mesma coisa. Bom, para quê? Qual é o objetivo desses números? Para que nós possamos treinar agora, né, sobre referências. Então prestem bastante atenção. Eu vou ampliar um pouquinho a nossa tela. Se sumir, né, o nome ali das referências, não se preocupem. Não se preocupe que a gente volta para que vocês, ou até tira um pouco das colunas aqui, vou tirar duas colunas aqui, ó, que elas vão aparecer novamente. Muito bem. Então, observe o seguinte, ó, com esses números que nós vamos trabalhar aqui, dá bem para entender sobre as referências. Então, vou fazer uma fórmula. Vou colocar assim, ó, igual, vou clicar nesse número 100 que está aqui, vou colocar um mais e vou clicar nesse número 80 que está aqui. E vou dar Enter. Então, se vocês notarem, ó, a fórmula que eu fiz para conseguir esse 180 foi somar o 100 e o 80, que está em B2, né? Ó, coluna B, linha 2, e o 80 que está em C4, tá na coluna C, na linha 4. Notem que esse valor aqui, né, esse valor obtido 180, ele depende dos valores aqui, o 100 e o 80 que estão aqui. Preste atenção, ó, se eu copiar esse valor, ó, se eu pegar aqui, der um Ctrl C nesse valor, clicar nessa linha de baixo e der um Ctrl V, nós vamos encontrar o número 250 aqui. Tá, mas que sequência é essa? Por que aqui é 180 e aqui é 250? Então preste atenção. Nós dependemos, né? Nós dependemos dos valores que estão nas células. E esses valores que estão aqui, né? Ou seja, essas referências que estão aqui, então aqui já está falando de referência. Então esse B2 que está aqui é uma referência, esse C4 que está aqui é outra referência. Já vamos entender se isso representa uma referência relativa, absoluta ou semi-relativa. Presta atenção. Então, quando eu coloco aqui o B2 e o C4 e eu copio ele aqui para baixo, prestem bastante atenção. Aconteceu um deslocamento, né? Aconteceu um deslocamento onde eu mudei de linha ou de coluna. Pause o vídeo e reflitam nisso. Linha ou coluna? Então, nós mudamos de linha. E as linhas são representadas pelos números.
As colunas são representadas pelas letras. Então, quando eu arrasto aqui para baixo, ou quando eu copio e colo, como eu fiz agora, ele vai haver um deslocamento. Por exemplo, B2. Quando eu puxo para baixo, ele mudou a linha. Então, não vai ser mais 2. Ele vai puxar para baixo, vai ficar B3. E olhando aqui o B3, que valor que é? Ó, 150, tá? Então, deixa eu só fazer aqui. Aqui, ó. Ó, pegar uma ferramenta a mais para mostrar para vocês. Então, o B2 que está aqui, quando eu copio para cá, ele vai ser o nosso B3, tá? Então, ele vai mudar, vai ser B3. E B3, qual é o valor que é? Ó? B3 é 150. Ó, vai ficar ruim de escrever, mas vamos lá. 150, tá? Aí, mais, observe, mais C4, quando eu puxo para cá, ele não muda o C, porque eu estou na mesma coluna. Então, ele vai mudar a linha. Então, D4 vai passar para 5. Então, C5 é quanto? Ó? C5 é 100. Então, B3 é 150, tá? E C5 é 100. Então, por isso que nós alcançamos aqui o número 250. Compreenderam? Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Então, quando eu puxo para baixo aqui, ó, né, quando eu arrasto para baixo, ele vai mudar a linha, né? Ele vai mudar a linha. Então, o 3 e o 5, que antes eram o 2 e o 4. Agora, quando eu desloco para o lado, ó, vou lá, vou dar um Ctrl C, ó, Ctrl C, vou clicar aqui do lado, vou dar um Ctrl V. Apareceu 560, mas por que o 560? Então, vamos de novo, né? Por que que apareceu 560? Então, ó, 560. Quando eu puxei para cá, ó, esse aqui que era, deixa eu voltar aqui nessa tela. Então, esse aqui, B3, ó, B3 e C5, ó, B3 e C5, quando eu puxei aqui para o lado, notem que eu mudei de linha ou de coluna? Coluna. Então, se mudou de coluna, mudou a letra. Vamos observar? Ó, se mudou a letra, né? Se mudou a letra, então mudou do B, ele vai passar para C. Então vai ficar C3. C3. Mais o C5 mudou de letra, então vai ser o D5. D5. E se nós observarmos aqui, ó, o C3, qual é o valor que tem ali no C3? C3 tem 60. E o D5, ó, D5, 500. Então já descobrimos de onde que saiu o 560. Certo, pessoal? Então, quando eu arrasto para o lado, quando eu arrasto na alça de preenchimento, ou quando eu copio e colo, ele muda as letras. Quando eu puxo para baixo, ele muda os números. Bom, então, se eu pegar esse 250, agora aqui, ó, vou tirar os outros valores aqui. Ó. Se eu pegar o 250, B3 mais C5, eu der um Ctrl C nele e colar ele aqui embaixo, aqui nesse local, quanto que vai ficar agora? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção, né? Prestem bastante atenção para a gente entender. Ó, que deslocamento que houve? Eu estou no F2 e passei para o G5. Então, ó, eu andei quantas colunas aqui? Eu estava no F e passei para o G. Então, coluna, né? Eu andei mais uma. Ó, mais uma. E linha? Linha, ó, estou na linha 2, passei para 5. Então, linha, né? Eu andei mais 3, tá? Mais 3. Então, como que vai ficar essa forma? Como que vai ficar essa forma? Então, coluna andou mais uma. Linha andou mais 3. Aqui ele era B3, né? Era B3 mais C5. Era B3. Então, essa aqui, ó, era B3 mais C5. Ó, B3 mais C5. Então, B3 mais C5. Se eu andar mais uma coluna, então o B vai virar C. Certo? Então, o B vai virar C. E andei mais 3 linhas. Então, o 3 vai virar
6. C6 mais... Ó, o C andou uma coluna, ficou D, aumentou uma letra. Tá? O 5 andou mais 3 linhas, então ficou 8. Então, olhem comigo, ó, C6, qual é o valor que eu tenho em C6? Procura aqui, ó, C6, 120. Ó, 120. Aí, qual é o valor que eu tenho em D8? D8, 800. 800. Então, ó, D8, 800 e C6, 120. Então, provavelmente, quando eu copiar aqui e colar nesse local, ele vai aparecer ali 920. Vamos ver se é verdade? Ó, eu vou dar um ESC para tirar todos. Qualquer coisa, o pessoal volta um pouquinho depois do vídeo para ver essa resolução. Ó, agora eu vou colar. Ó. Era aqui? Era aqui. Ó, então, Ctrl C, agora Ctrl V. Ó, 920, bem como nós vimos. Se observar lá, ó, pode observar lá, ó, bem certinho, ó, C6 mais D8, como nós tínhamos falado. Tá bom, pessoal? Então, esse deslocamento, ele só acontece por um motivo, porque nós estamos trabalhando, o Excel trabalha sempre com referências relativas. Bom, quem já fez algum concurso público, por exemplo, que envolva Excel, já deve estar entendendo do que eu estou falando. Né? E eu já trabalhei com várias, dezenas de turmas presenciais, né, para concurso público envolvendo Excel. E nessa parte, pessoal, nessa parte você já deve ter visto em alguma questão o símbolo do cifrão, o símbolo do dinheiro ali, ó, tá? O símbolo do cifrão. Então, esse símbolo do cifrão, ele é muito usado para fazer com que as referências não sejam relativas, ou seja, que elas não desloquem da maneira que eu estou ensinando. E como que faz isso? Ó? Presta atenção. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o 180, que é o B2 mais C4, tá? Então, notem, B2, o B é a coluna, o 2 é a linha. C4, o C é a coluna, o 4 é a linha. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer assim, ó, cifrão B, ó, cifrão B2 mais C cifrão 4. Ó, observe o que eu fiz aqui, ó. Então eu fiz assim, ó, cifrão B2 mais C cifrão 4. Vou ampliar um pouquinho mais, ó. O que significa isso? Eu vou apagar os outros valores, né? Vou apagar os outros valores, vamos trabalhar só com aquele lá. Ó, então eu vou pegar lá. É o mesmo B2 mais C4. Porém, quando eu deslocar, vai dar uma diferença. Onde estiver aquele cifrão, o primeiro item à sua direita não varia, não muda. Ou como diz alguns, não varia. Né? Então, não varia, ela não muda, ela não altera. Então, o B ali do B2 não vai mudar nunca, porque ele está protegido pelo cifrão. Aqui o C vai mudar? Vai. Por quê? Porque ele não está protegido. O cifrão aqui está protegendo somente o 4. Ele protege o primeiro item à sua direita. Quer ver? Vamos lá, vou dar um Ctrl C e vou colar ele aqui embaixo. Notem, eu estou deslocando uma coluna e estou deslocando 4 linhas, certo? Então, estou deslocando uma coluna e 4 linhas. Vamos acompanhar aqui comigo? Vamos lá. Ó, então estou deslocando para G5, para essa aqui, ó, tá? Para essa aqui. Estou deslocando para essa aqui. Então, note o que vai acontecer aqui, ó. Então, a fórmula original é essa, tá? A fórmula original é essa. E eu quero trazer eu quero copiar da F1 para G5, tá? Para G5. Então, coluna, ó, do F para o G. Então, coluna é igual a mais uma. Vai aumentar uma coluna, certo? E linha, ó, tá na 1, passou para 5. 5 menos 1 dá 4. Então, linha, né, mais 4, tá? Então, linha mais 4. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ó. Vai ficar igual, então aqui vai ficar igual. Vai ficar aqui dentro, né? Eu estou fazendo aqui de baixo só para treinar. Então, igual, cifrão B. Por quê? Porque o B não muda nunca porque tem o cifrão. Onde tem o cifrão, o primeiro item à sua direita, eu só repito.
Então, cifrão B, 2. Continua o 2? Não, o 2 não está protegido. Então, o 2 é a linha. Então, a linha aumentou 4. 2 mais 4 dá 6. Tá? Então, vai ficar assim. Igual cifrão B6 mais C. O C é a coluna. O C está protegido? Não. O cifrão protege a sua direita. Então, o C permanece o mesmo. Então, vai ficar o quê? O que vocês acham? C mais 1. Vai ficar D. Vai ficar D. E aí, o cifrão 4 mantém como tal. Então, vai ser D cifrão 4. Então, na verdade, vai ser o valor de B6. Então, o valor de B6 é 300, mais o valor de D4. D4 é 400. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quanto que vai dar? Vai dar 700. 300 mais 400. Vamos conferir? Eu vou dar um ESC para sair nossa. E vou clicar aqui, né? Vou dar um Ctrl C, né, para copiar. Vou clicar aqui na G5 e vou colar. E nós temos o nosso 700. B6 mais D4, bem como eu expliquei. Bom, e essas referências, o que elas são? Presta atenção. O que essas referências são? Então, essas referências que eu expliquei agora, que ou eu protejo a coluna ou eu protejo a linha, quando eu protejo só uma delas, ela então é chamada então de referência semi-relativa, tá? Então aprendemos relativas e semi-relativas. O pessoal já deve ter matado a charada do que é uma referência absoluta. O que é uma referência absoluta? É quando eu protejo tanto a linha quanto a coluna. Então vou lá, ó. Eu vou deixar o mesmo B2, né? Mesmo B2, só que o B2 eu vou deixar só protegido o B. Não, vou proteger os dois. Então, como que eu faço? Eu coloco cifrão B, cifrão 2. E o outro eu vou deixar mais cifrão C, mas não vou deixar protegido o 4. Então, ficou assim. Ó, presta atenção. Ó. Então, aqui eu tenho cifrão B, cifrão 2, mais cifrão C4. Muito bem. Agora, vou dar um Ctrl C, dei um Ctrl C e vou colar ele aqui, ó. Aqui no H. Tá? O que acontece? B2 não vai mudar, porque está protegido o B e está protegido o 2. E o C vai mudar? Também não, porque está protegido o C. Então, o único que vai mudar é o 4. Então, acompanhem comigo. Ó. Teve deslocamento, então da linha 1 passou para 4. Então, aumentou 3 linhas. Então, a única coisa que vai mudar é no lugar do 4. Vai acrescentar 3, então vai ficar C7. Vamos conferir? Então, vou clicar ali, Ctrl V. Então, mudou ali para C7. Foi a única coisa que mudou. Então, ficou B2, né? Então, se nós formos lá olhar, ó, vai ficar B2. Então, B2 é o 100, né? Mais C7. C7 é o 140. Então, 100 mais 140 realmente fecha os 240 do exemplo que nós demos, tá? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos aqui uma referência. Então, o cifrão B, cifrão 2 é uma referência absoluta, tá? E o cifrão C, 4, é semi-relativa. Então, quando ela não tem nenhuma proteção, ela é relativa. Quando ela protege ou só a coluna ou só a linha, é semi-relativa. E quando ela está os dois protegidos, é referência absoluta. Quem ficou até o final vai ganhar uma dica top e não vai ter que ficar digitando o cifrão quando precisa, tá? Então, quem ficou até o final vai ter essa vantagem. Então, ele vai saber como acrescentar, né? Como ele vai fazer para colocar o cifrão ali sem ter que estar digitando nada, sem ter que estar digitando o cifrão. E como é que faz isso? Ó, então aqui, ó, vou no 240 e clico nesse cifrão C7. Agora eu vou pressionando a tecla F4. Depende do teclado, se vocês têm no notebook, tem que dar o FN junto. No meu caso, eu tenho que pressionar o FN junto para fazer o F4. Então, eu vou pressionar aqui, F4. Ficou relativa. F4 ficou absoluta. F4 ficou semi-relativa protegendo a linha. F4 ficou semi-relativa protegendo a coluna. Então, F4 tem 4 estágios. Ó. Então, eu clico na referência e consigo ir trocando
sem ter que estar digitando cifrão nenhum, tá bom? Ó, vou nesse outro agora. Tem o cifrão B, cifrão 2, que está totalmente absoluto. Eu vou lá, F4. Ó, só relativo, semi-relativo, no caso, protegendo apenas a linha. F4, protegendo a coluna e totalmente relativo. Tá bom, pessoal? Então, nós aprendemos, né, uma aula básica, né, mas foi um pouquinho extensa, porque eu mostrei vários detalhes. Nós aprendemos, então, sobre referências. Então, referência relativa, referência absoluta e referência semi-relativa, tá? Então, referências no Excel é a base. E nós vamos continuar, né, com aulas muito interessantes, que vai acrescentar muito ao conhecimento que vocês já têm. Quem está adquirindo conhecimento, espero que estejam gostando, né? Se gostou realmente, né, deixa o seu comentário também aí. Além do seu like, deixa o seu comentário dizendo: a aula é top, eu gostei. Ou podia mostrar tal coisa a mais, podia dar dicas de tal assunto, porque aí eu vou utilizar esses comentários para criar, né, para gerar mais conteúdo também, tá bom? Então agradeço a todos, principalmente os que ficaram até o final do vídeo e ganharam o bônus ali, que aprenderam, né, um macete bem interessante, uma dica bem legal. Então eu agradeço a todos, né, e que eu encontro vocês nos nossos próximos vídeos e até logo, tá? Um grande abraço.